מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורח התורה שתדריכני בעמיתך Pessoal, bom dia, paz e graça a todos. Como eu disse, vamos voltar à nossa rotina de trabalho normal, né? A gente vai continuar o nosso estudo no segundo livro de Samuel, hoje no capítulo 12. Nós vamos fazer só um capítulo hoje, tá? Segundo livro de Samuel, capítulo 12. A gente saiu de 2 capítulos semana passada, principalmente o capítulo 11. Semana passada não, o último, né? Que não foi muito confortável pela questão do Davi, né? E hoje nós vamos entrar em mais um episódio meio tenso, tá bom? A gente vai fazer uma análise bem madura e profunda do que aconteceu com Davi, para poder desmistificar algumas coisas, né, que a igreja sempre ouviu falar do erro que Davi cometeu, né, das consequências, e a gente mistificou algumas coisas que a gente confunde com o princípio, e a gente vai falar sobre isso hoje de maneira mais profunda, para entender realmente o que aconteceu, tá? Hoje eu acredito que vocês vão sair daqui com uma visão um pouco diferente do que vocês estavam acostumados em relação ao processo do Davi. Vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã na tua presença, na tua casa, que teu Espírito nos guie, nos dirija, e que tudo aconteça conforme a tua vontade. Amém e amém. Vamos ler alguns versos. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Ponto, vamos parar no ponto? Tá bom. Nós vimos no capítulo anterior o Davi experimentando 3 estações. Vocês lembram? Dá para lembrar todo mundo? A primeira estação, estação boa, primavera, estação das flores, onde tudo estava bem, Davi estava prosperando, aclamado na nação de Israel, porque ele unificou Judá e Israel. Então ele estava no ponto máximo da vida dele, e ele simplesmente decidiu ficar em casa no tempo que ele deveria ir para a guerra. A primeira estação, a estação das flores, onde tudo está bem, onde a gente acha que pode fazer o que quer. Então depois dessa estação da primavera, ele entrou em outra estação, que vocês lembram qual era? O verão, que nós representamos aqui como a estação da nudez. Ele mergulhou nessa estação, começando a ver a Betseba se banhando numa janela aberta abaixo do nível do seu palácio. E por fim, no final do capítulo passado, ele experimentou o fruto, e que o capítulo terminou dizendo que a mulher ficou grávida como resultado de um verão intenso. Então todo mundo entendeu? Então primavera, tempo bom,
verão, estação da nudez, e outono, estação dos frutos, onde veio as consequências do verão do Davi. Isso aí. Nesse capítulo, hoje a gente vai ver que o Davi vai enfrentar, qual é a estação que ele vai enfrentar agora? Inverno, né? A estação chamada de inverno. O que é que significa inverno dentro do contexto bíblico aí, hein? O que vocês acham? Pode falar aí, né? Período difícil. Período difícil, né? O inverno representa um período difícil, né? Porque o inverno era uma estação de escassez e de vulnerabilidade no mundo bíblico, né? As colheitas já haviam passado, não havia tecnologia para estocar mantimento por tempo prolongado, o frio dificultava o deslocamento e trabalho, e a fome e a pobreza se agravavam. Então, por isso que o inverno era um tempo difícil. Lembra da formiga que ajuntava numa estação para poder enfrentar o inverno? Aí você vê Deus dizendo, vai ter com a formiga ao preguiçoso, através de Salomão, né? Por isso que o inverno se tornou sinônimo de circunstâncias difíceis. Vamos ler Provérbios 20, versículo 4? Provérbios 20, versículo 4, o que diz? O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega, ou seja, na colheita, procura e nada encontra. Perceberam como que a Bíblia trata o inverno? Como uma estação difícil? Por isso que o Davi vai entrar numa estação difícil, lembrando que ele passou pela primavera, pelo verão, pelo outono, e agora vai passar pelo inverno. Agora, o que é interessante no inverno? Que a gente sabe que o inverno, embora seja um tempo difícil, ele também passa, né? E a primavera vem em seguida. Essa é a parte boa, né? Então nem todo tempo ruim ele vai perdurar muito tempo. Ele tem tempo ou prazo de validade. Então vamos começar. Vamos entrar agora no inverno do Davi. Versículo 1. E o Senhor enviou Natã a Davi. Ponto e vírgula. O Natã, ele não aparece na Bíblia de onde ele veio, de que descendência ele era. Aparentemente o Natã, ele é um profeta que não está submisso diretamente ao reino. Não é um profeta palaciano, assim dizendo, né? Que serve especificamente ao rei. Ele é um profeta, como se diz, emancipado. É um profeta que está na região, é um profeta que tem autonomia. Tudo bem? Deu para entender? É só você estudar um pouquinho sobre ele, aí você vai encontrar esses pormenores que vão indicar isso. Então ele não está muito submetido assim diretamente ao Davi, né? Assim como vocês lembram que, apesar da época de Acabe ser um rei dominador com Jezabel, o próprio profeta Elias não se submetia a ela. Lembra? Ok? Então o Senhor enviou quem? Natã a Davi. Mas lá vem a bomba, né? E apresentando-se a ele, disse-lhe, direto, hein, já entrou direto, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Só deu bom dia. E falou, eu sou Natã. E o Davi havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Por que ele se achega ao Davi com essa demanda? Por que ele se achega? E era normal se achegar ao rei, porque o Davi exercia a função suprema de juiz também. O Davi decidia as questões do povo. E a corte do rei era o lugar de apelo final. É como se fosse o STF. Não de hoje, mas... Então era o apelo final, era o Davi. Então quando o cara chega dizendo, ô Davi, rei Davi, havia 2 homens, um rico e um pobre. Aí o Davi, vamos às questões, porque ele era acostumado a receber esse tipo de assunto, né? As palavras um rico e um pobre está representando a história aqui como um conto moral. Fala de moralidade, um rico e um pobre, né?
quem tem, quem não tem, aquela coisa toda. Isso vai atrair a atenção do Davi sem levantar suspeitas. O Davi não vai suspeitar de nada, porque o Davi fez o que ele tinha que fazer. Ele acha que esse é um assunto paralelo, como as demandas chegavam para ele todo dia. Então, quando se falava de um homem rico e um pobre, pode contar. Então, ele não tem suspeita de nada. Por isso que o profeta entra com essa estratégia. Ou seja, é como se você usasse essa estratégia de falar a verdade, a estratégia do profeta, através de uma parábola. Tá? Ou seja, a verdade será dita através de uma parábola. O uso de parábolas era comum nessa época, também no Novo Testamento. Era o estilo favorito de falar, principalmente pelos orientais ali, né? Falar por parábolas, vocês lembram de Jesus, né? E especialmente quando queria se transmitir uma verdade indesejada. Quando você tinha que falar uma verdade indesejada para a pessoa, que você sabe que a pessoa vai reagir mal, você entrava com parábolas, tal, para a pessoa começar a processar. Talvez ela descubra no meio do caminho o que você está falando. Entendeu? Era uma maneira de você atenuar o impacto da verdade. Ou seja, assim, existe um homem rico, né? Aí talvez uma pessoa que pensa rápido já vai fazer associação. Bom, o rico sou eu. Aí tem o pobre. No versículo 2, ele continua falando através de parábolas. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas. Então, o Davi está colocando, o Natan está colocando a parábola aqui. Na parábola, ele coloca o Davi, tá? Ou seja, ou na história do Davi, ele coloca o homem rico como personagem. Deu para entender ou não? Ele quer falar sobre Davi, mas ele vai colocar o homem rico como personagem, representando. Então ele vai colocar nessa parábola o Davi representado por um homem muito rico. Um homem muito rico que tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Cheio. Né? As ovelhas e vacas, aqui no sentido figurado, eram as muitas mulheres que o Davi tinha. Ou seja, ele tinha um harém, não como Salomão. O harém do Davi era menor, mas tinha mais de uma, certo? O harém dele era composto por esposas nomeadas, oficiais e concubinas. Olhando para os textos, provavelmente entre 10 e 20. Tá? Então ele tinha uma quantidade menor de esposas, né? E uma quantidade maior de concubinas. Entre 10 esposas, entre 10 e 20, não aparece o número, e mais ou menos 18 concubinas. Aí você soma isso, sei lá, tinha 30 e poucas mulheres ao todo. Davi, né? Aí você talvez vai falar assim, o Davi era um cara felizardo. Talvez não, talvez é um problema, né? Tecnicamente falando, isso não é muito bom. Mas era isso, ele tinha um harém aproximadamente com 18 mulheres, onde tinham mulheres oficiais, que tinham direitos, e mulheres concubinas. Aí ele continua dizendo o seguinte, porque ele disse que o rico possuía muitas ovelhas e vacas. A distinção entre ovelhas e vacas é a distinção entre mulheres oficiais e concubinas. Deu para entender? Sigamos. Versículo 3. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão, não tinha nada, só tinha uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele, com seus filhos, o seu bocado comido, o seu copo bebido, dormia, seu regaço já tinha como filha. Essa ilustração aqui de que ele criou, que ele comprou, que ele dormia com a cordeira, fala sobre o apego que o pobre tinha com a sua cordeirinha. Entendeu? Isso aqui já revela que a Betseba, que é a cordeirinha, e o pobre é Urias, que ele amava profundamente a mulher dele. Entendeu ou não? Então, Urias é representado pelo homem pobre, que tinha apenas uma cordeira, que ele amava muito, e que na verdade era Betseba. Todo mundo localizado? Sigamos. Versículo 4. E vindo um viajante ao homem rico, ele recebeu uma visita, o homem rico. Deixou este de tomar das suas ovelhas, ou seja,
o homem rico quis provocar um contentamento pessoal, favorecendo um visitante. Ele queria se sentir bem favorecendo o visitante. Ou seja, ao invés dele pegar no meio da manada de animais que ele tinha, ele preferiu olhar para o curral do cara que não tinha nada além de uma pequenininha, tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Entenderam? O seu profeta falando. Então, o contexto figurado aqui, criado pelo profeta, significa o desejo ou o afã do Davi em buscar o próprio contentamento através de coisas alheias. Deu para entender? É isso que ele quer dizer. Ou seja, você poderia ter buscado contentamento através das suas coisas, mas você preferiu buscar contentamento através de coisas alheias. Todo mundo acompanhando, vocês estão perdidos, vocês não entendem parábola. Versículo 5. Então, só de contar a história. Ele só contou a história. Você não vai ver o Natan aqui falando assim, Davi, Davi, esse negócio é grave, Davi. Você não vai ver o Natan em momento nenhum, induzindo Davi a ter um sentimento ruim. Ele só narrou a história. Que ele poderia usar de misericórdia, poderia analisar e falar assim, não, realmente aconteceu, né? Mas não sei o que esse homem estava pensando, não sei o que essa mulher estava pensando, não sei. Ele poderia analisar, ele teve essa chance, mas o texto diz que depois que ele narrou a história de que o cara pegou a cordeirinha do homem pobre e matou e ofereceu para o viajante, o versículo 5 diz assim, voluntariamente, sem nenhuma indução, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, ok? E disse a Natan. Agora é importante saber que o Natan faz o papel de Deus aqui, tá? O Natan está fazendo o papel de Deus e mostra que Deus não induz ninguém a nada. Deus não induz ninguém a nada, a expressar sentimentos ruins. Deus apenas narra a história e trabalha com a verdade. Tudo bem? Para ninguém dizer assim, eu fui induzido, o diabo induz. Deus não. Então, voluntariamente, dele mesmo, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E ele disse a Natan, o Natan não perguntou, o Natan não falou para ele fazer nada, não perguntou, não pediu sentença, só narrou a história. Mas ele ficou enfurecido e disse a Natan, 2 pontos, vive o Senhor. Ele botou o carimbo de Deus embaixo. Ou sim, em nome de Jesus, ok? Que digno de morte é o homem que fez isso. O Natan olhou para ele, está certo. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado. Primeiro ele vai devolver 4 vezes mais, depois ele vai ser morto. Porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Ok? É interessante observar que Davi proferiu uma sentença aqui mais severa do que a lei mosaica. Porque a lei mosaica não punia de morte o cara que pegava a ovelha do outro. O Natan não está falando aqui de adultério, não está falando disso não. Ele não está falando disso. Ele está falando de um homem rico que tinha várias ovelhas e que preferiu sacrificar a ovelha do outro ao invés de pegar as suas, que ele tinha um monte. Ele está falando disso. A lei não determinava matar o cara que pegasse, roubasse a ovelha do outro. A lei não determinava isso. Mas o Davi, ele implementou a lei de Deus. Ele passou por cima de Deus aqui. Entenderam aqui? Aí que você precisa analisar as gravidades agora. É isso que a gente precisa analisar. Era simplesmente o seguinte, o cara roubou, pegou o que não era dele, então como é que faz? O que a lei manda? Vamos ver o que a lei diz. Vamos ver o que a lei diz. Êxodo 22, versículo 1. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Ponto, resolvido. É só Davi falar isso. Era isso que Deus determinava. Deus falou o seguinte, se alguém pegar o boi do outro, roubar o boi do outro, paga 4 vezes mais. Acabou, restituição.
Deixa o cara ir para casa. Mas Davi não. Ele implementou. Ele colocou junto com a lei, ele botou o furor dele junto. Olha para o versículo 5. Olha para o versículo 5, ele vai botar a lei depois, e primeiro ele bota o sentimento dele, ele diz aqui: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Não está escrito isso na lei. Não está escrito isso na lei, porque o cara roubou uma ovelha do outro, ou sei lá, né? O carneirinho do outro vai ser morto. Mas o Davi fez questão de expressar o descontentamento, a fúria dele, diz: digno de morte é o homem que fez isso. Ele sentenciou muito mais do que Deus. Entenderam? Então vocês precisam entender esses detalhes aqui, da construção. Depois, no versículo 6, que ele vai aplicar a lei. Ele fala: e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado. Ele botou a lei em segundo lugar. Primeiro ele botou o sentimento dele, ou seja, ele ampliou a lei de Deus. Ou seja, ele quis ser mais severo do que Deus. Tem isso hoje? Às vezes não, é toda hora. A gente quer mandar matar a gente que Deus quer fazer viver. A gente fica assim, a gente quer jogar o povo no limbo enquanto Deus quer salvar. Então, da onde está saindo isso aqui? Do homem. Não é de Deus. Quem é que criou essa história? Quem foi que criou essa sentença aqui? Quem foi? O homem. Deus falou: é isso que vocês sentem. Vocês produzem os caos de vocês. Nós produzimos o nosso caos. A graça de Deus é abundante no meio da gente, mas nós vamos criando caos. A gente vai escrevendo caos. Por isso que a gente vai morrendo devagar. Pensa aí, processo que eu estou falando aí. Pra vocês entenderem o que eu estou falando. Somos nós responsáveis pelas misérias e desgraças do mundo. O cara fala assim: não, porque Deus está querendo, é porque Deus que fez isso. Não, Deus não quer não, Deus quer o bem. Deus quer o bem. Ou seja, essa sentença saiu de dentro do próprio Davi. Não saiu de Deus. Porque se pegasse aí, resolvia, segundo a lei. Mas ele falou: a sentença é de morte. Então tá certo. Entenderam isso, a gravidade? O problema não está na punição de Deus sobre os pecados, mas sim no julgamento sobre os outros, quando estamos numa condição muito pior. Esse é o problema. O problema não está na punição de Deus sobre os pecados. O problema não está na punição de Deus sobre os pecados. Deus não trata pecado como a gente pensa. Não é? Deus não trata pecado como a gente pensa. Nós que fazemos o pecado se tornar uma tragédia. Entendeu? Por quê? Porque o pecado já era previsto por Deus. Por isso que Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz prevendo o pecado. Eles são pecadores e eles vão precisar se agarrar em mim, senão eles não vão parar em pé. E se eles caírem, eles têm que se levantar pela cruz. Ou não? Mas nós criamos uma maneira do pecado nos destruir. Aí a pessoa faz uma coisa errada, ela fala assim: eu não mereço mais nada, eu não sirvo para nada, eu tenho que ir para o inferno mesmo, e não sei o quê, porque eu tenho que morrer, eu tenho que perder minha família, eu tenho que perder meu ministério, eu tenho que perder... Nós que escrevemos, Deus não está certo, pode perder. Perde lá, porque já que você disse que você não pode errar, que se você cometeu um erro, falou um palavrão, ou se você fez isso com a sua família, ou com o seu próximo, e isso aí é o motivo para a destruição, então já que você construiu essa bomba, está tranquilo. Entenderam ou não entenderam o que eu falei? Deus, olha para a Bíblia, até no Novo Testamento, e veja como que Deus trata o pecado. Veja como Deus trata o pecado. Vê se é do jeito que a gente quer. Não é. No Antigo Testamento, Deus foi muito misericordioso. Deus tinha motivo para destruir a nação de Israel toda. Porque ele escreveu: o salário do pecado é a morte. Mas a nação de Israel não foi exterminada pelos erros deles. Foi. Está aí até hoje. Rejeitando Jesus. O pior pecado eles cometem, de rejeitar Jesus. Mas estão sobrevivendo até hoje, pela graça de Deus.
O que eu quero fazer vocês entenderem é que vocês nunca vão conseguir ser esse modelo de perfeição que vocês imaginam. Se vocês esperarem serem perfeitinhos para poder conseguir fazer alguma coisa para Deus, vocês vão ficar esperando muito tempo. Entende? O que a gente precisa entender é que nós temos um Deus que nos assiste. A gente luta para fazer as coisas certas, mas quando sai errado, não dá para a gente desistir. A gente tem que levantar a cabeça e continuar. Entende o que eu estou falando? Ah, mas eu desisti porque... então, você que sabe, você está escrevendo isso aí? É você que está escrevendo, Davi? Então tá, viva conforme a sua sentença. Você parou tudo na sua vida porque... acabei tomando uma cerveja aí... Né? Eu comecei pela cerveja, que é mais leve, tá? Tudo bem aí, entendido? Ou não? Ou ficou em dúvida do que eu estou falando? Isso dá dúvida, hein? Acho bom vocês perguntarem. Pergunta. O entendimento é subjetivo. Se não tiver a cabeça boa, não vai entender o que eu estou falando, não. Faz pergunta, vocês têm dúvida do que eu falei sobre isso? Deus está dando autorização para pecar? Não está dando autorização para pecar. Ele está dizendo o seguinte: vocês são humanos, eu sou Deus. Se vocês fossem perfeitos, vocês seriam deuses. Vocês não são. E você precisa entender que o erro é algo que faz parte da nossa vida, mas a gente tem que lutar para ficar em pé. Mas tem momentos que você não dá conta. Vai fazer o quê? Aí, se a gente for desistir pelo primeiro erro que a gente comete, a gente não vai fazer nada. É disso que eu estou falando. Mas igual Davi aqui com sentenças mortais, tem um monte de religioso nas igrejas, não tem? Tem um monte de pastor que vai escrevendo: digno de morte é você que faltou o culto. Digno de morte é você que não entregou o dízimo. Digno de morte. Digno de morte você, né, que seus hormônios estavam à flor da pele naquele dia. Digno de morte. Digno de morte é você, né? Chega atrasado no culto. Digno de morte. É você que casou e o seu casamento não deu certo. Digno de morte. É que você não conseguiu, né, manter aquela empresa de pé. Digno de morte. Digno de morte, você que namorou com uma pessoa que é do mundo. Você achou que não tinha problema. Digno de morte. Vai matar? Vão matar? Vai ter que matar todo mundo, não vai sobrar caixão. Vai faltar caixão, né? Estão entendendo o que eu estou falando? Ou depois vocês vão falar mal de mim? Vocês vão falar que eu sou liberal? Vocês vão ser honestos para poder falar que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é digno de morte? Quem já experimentou sentença de morte aí? Vocês nunca foram de igreja que vocês experimentaram sentença de morte? Foi você, Robson, que você foi por isso que você jogou bola? Usou bermuda? Tomou banho de rio. Tomou banho de rio, hein? Tomou banho de rio. Ó, o rio foi feito pelo diabo. Digno de morte. Não é assim? É um barato esse negócio, né? E o bom é quem acredita nesses trem, né? O pessoal fala: é isso mesmo, crucifica. Coisa de religioso, crucifica, ué. Vai crucificar, vai começar a matar pastor aí, vai ser um banho de sangue, vai ser os pastores e os obreiros da igreja, né? Mas tem gente que continua com essa bandeira, né? Digno de morte. Rapaz, eu vi você ouvindo aquela música do Eric Clapton no seu carro. Não estou dizendo que você tem que ouvir, mas a pessoa fala: digno de morte. Meu cunhado, ele foi pego, ele ia batizar numa semana, foi pego sem camisa assistindo televisão. O pastor deu um flagrante nele. Chegou em casa, ele estava sem camisa assistindo televisão. Ele falou: não vai batizar, não vai ser membro da igreja. Desviou, nunca mais voltou para a igreja e morreu. Morreu sem voltar para a igreja, morreu desviado.
Bebia igual um doido, caiu da escada, quebrou o pescoço, morreu. Digno de morte. É assim que a igreja faz, né? Ah, beleza. O problema não está na punição de Deus sobre os pecados, mas sim no julgamento sobre os outros, quando nós estamos na mesma condição. Você não viu o ladrão na cruz? Começou a falar, conversar fiado, o outro falou, rapaz, nós estamos na mesma condição, esse homem não tem pecado nenhum, você está falando aí. A nossa condição é muito pior para a gente poder ser juiz. Por isso, eu digo, eu não sou perfeito, mas eu não sou juiz. Eu não sou juiz. Pior quando você é imperfeito, você quer ser juiz. Eu não sou juiz. Se eu não puder ajudar a pessoa também, jogar no limbo, não. Eu não quero ser juiz. Eu prefiro ser imperfeito. Davi plantou sobre si mesmo uma sentença sem precisar Deus levantar a mão. Deus levantou a mão, vocês viram Deus falando alguma coisa? Deus falou, puxa, Davi. Se o Davi tivesse analisado a situação do homem rico que tomou a cordeirinha do outro homem, se ele tivesse analisado a situação por uma ótica melhor, ou uma melhor compreensão, ele não teria falado isso. Ele não teria falado isso. Era melhor ter ficado com a lei de Deus. Faz o cara restituir aí. Imagina se o Davi não tivesse feito nada de errado e chegasse o caso do cara que ficou com a mulher do outro. Ele fala assim, não, esse cara parte ele em pedaços. Se por uma cordeirinha roubada ele deu uma sentença dessa para o cara que adulterou, então não. É interessante que no versículo 7 vem a palavra mágica. Então disse Natan a Davi, tu é este homem. Que tapa na cara, hein? Você é um homem, Davi, você é um homem rico. Aí deu aquele gosto de sangue na boca. Vocês imaginam como é que ficou a cara do Davi? O rei de Israel. Como é que ficou a cara do Davi? E o mais interessante aqui foi a coragem e o comprometimento com Deus que Natan teve. A coragem do Natan aqui, mas falou na cara. Na cara. O João Batista falava de longe, né? Herodes passava, ele falava, O Elias falou da Jezabel de longe. Porque o que acontecia? Por que ele teve muita coragem, vocês acham? Por quê? O que vocês acham? Por que era normal acontecer aqui quando você confronta cara a cara um rei? O que acontece? Morreu. Nesse tipo de situação aqui, o profeta fica sem cabeça, acabou. A gente sabe da história do Elias. Jezabel falou assim, sua cabeça você sabe para onde vai, né? O João Batista, para onde foi a cabeça dele? Por quê? É a mesma coisa. É a mesma coisa. E o Natan é um cara anônimo. O Elias ainda tinha um histórico, né? Um cara famosão, fazia descer fogo do céu. O João Batista era um cara famoso, né? Não existe, né, homem como esse, Jesus falou. Agora, esse Natan é um homem de extrema coragem. A gente podia fazer assim um ministério, geração Natan. Já pensou? Geração de profetas, a garotada, tudo a geração de profetas, chegar na faculdade e falar assim, isso aí. Aí o pessoal fala um monte de coisa, fala, Jesus é Deus. Já pensou? A geração Natan, chegasse e falasse a verdade, fala, vocês estão tudo errado aí, Tá certo? Vocês estão tudo errado. Ela falou, rapaz, mas você não pode falar. Está tudo errado e acabou. E se não tiver bom, vocês vão todo mundo plantar batata. É assim. Se não tiver bom aqui, você pode ir para outra igreja também. Caça uma que te aguenta. Já pensou se fosse assim? Se os crentes não quisessem fazer política com gente rica, com gente que tem influência para manter a igreja. A coragem de ver o esvaziamento, essa é a coragem do Natan. A coragem de perder a cabeça, o pescoço pela causa de Deus. A coragem de fazer qualquer coisa, de ficar exposto para poder falar o que tem que ser dito. Seria bom, né? Seria bom, mas não tem, né?
Então Natan fica aí como exemplo. Versículos 7 e 8. Natan vai continuar. Então disse Natan a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, te dei as mulheres do teu Senhor em teu seio, porque ele pegou todo o harém do Saul, né? E também te dei a casa de Israel e de Judá, eu uni as duas nações. E se isto fosse pouco, é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Então o que Deus está falando através do Natan é o seguinte: o que te faltou, Davi? Era só você falar que eu te daria. Entendeu? Não é isso que ele falou aqui? Ele falou assim: o que te faltou? Qual é o espaço vazio da sua alma que precisava preencher? Era só você falar que eu preencheria. Você entendeu a gravidade? Isso aqui é diferente, gente, do que acontece hoje. É diferente do que acontece hoje. A gente pode abrir aqui um parêntese, para a gente entender melhor esse contexto aqui. Pastor, você está falando que o Davi não tinha espaço na alma dele de falta. Entendeu? Não tinha. Ele não tinha espaço. Nós somos uma geração que nós temos algum espaço de falta. Nós temos. Isso explica os nossos pecados. Explica. Porque a gente peca por causa da falta. Entendeu? Nós pecamos por causa da falta. Se cada um de nós aqui que estamos aqui, se a gente fosse falar sobre os nossos pecados, o que vai acontecer? Você vai dizer assim: pastor, eu traí porque eu não tenho marido em casa. Só tenho um cara que está lá. Entendeu? Ele não me dá atenção. Vocês entenderam o que eu estou falando ou não? Pastor, eu traí minha esposa porque ela parece um pedaço de pau na minha vida, não me apoia, é uma pessoa vazia, que só é pessimista. Essa é a falta. A outra fala assim: pastor, eu roubei porque eu estou precisando pagar um monte de coisa e eu não tenho dinheiro. Então esse é o espaço de falta que explica o pecado, não justifica, explica o pecado. Pastor, eu fui violento e matei um cara porque eu não aprendi a ser um cara normal, eu aprendi a ser nervoso com meu pai. Certo? Eu estou usando droga porque eu tenho um vazio existencial. Entende? Então todos os pecados, eles são justificados, não, eles são explicados por causa da falta. Quem entendeu o que eu falei? Ninguém peca se não tiver um espaço vazio. Tudo tem explicação. Tudo. Você nunca vai dizer assim: esse cara tem tudo. Não tem, não. Você que pensa. Essa mulher tem tudo. Não tem. Não tem. Não adianta você falar que não tem, não. Tá? Porque automaticamente, quando você está satisfeito, como diz uma pessoa, disse assim: peixe de barriga cheia, ninguém consegue pescar. Não é legal, né? Como que pesca? Você pesca um peixe de barriga, vai dar ração para o peixe, aí você pega ele depois. Não pega. Então, geralmente, você pesca peixe de barriga vazia. A pessoa tem uma falta, ela tem um anseio, ela tem uma necessidade, ela tem uma debilidade ali, e ela está fazendo por isso. Isso justifica, isso explica algumas coisas. O chamado porquês. Existem os porquês, certo? Existem os porquês. Essa é a lógica da misericórdia de Jesus para a mulher adúltera. Entendeu? Ou não? Por que Jesus estava... Os caras tentaram apedrejá-la, mas os da lei, né, os doutores da lei, né, os fariseus, colocaram ela no meio e falaram: a lei diz, que ela deve ser apedrejada. Aí Jesus sabia que a lei mandava apedrejar, mas ele sabia os porquês.
Os porquês é a lógica da misericórdia de Deus. É isso. A misericórdia de Deus está baseada nos porquês. Por que esse cara está roubando? Por que esse cara está matando? Por que esse cara está bebendo? Por que esse cara está adulterando? Por que essa mulher fez isso? Tem porquê. Vocês acham que não tem? Vocês acham que não? Ah, eu não estou com sede, eu vou beber água. Não. Aí você está de brincadeira, aí você já está extrapolando. Então, essa tem que ser a lógica também para ajudar pessoas. Se você não entender que existe um porquê e um vazio existencial, você não vai ajudar ninguém. Não tem misericórdia. Você vai ter misericórdia de quem? Você vai falar, olha, mas a samaritana não tinha um vazio existencial que fazia ela trocar de homem o tempo todo? E como que Jesus representou isso? Através da água, da sede. Ele falou, se você beber da água que eu te der, você jamais vai ter sede. Por quê? Você tem sede, por isso você fica bebendo água. Tudo quanto é água você vê, você vai bebendo, porque você tem sede. Simples assim. Entenderam? Ele falou, mas se você beber da água que eu te der, você não vai ter mais sede. As águas que ela bebia eram de trocas de parceiros. E ele disse para ela assim, vai lá e busca seu marido. Ela falou, não tem marido. Ele falou, disseste bem, você não tem marido. Ele falou, você já teve 5. E esse que você tem hoje, que é o sexto, também não é seu marido. Ele falou, tico-tico no fubá. Era mais um caso que ela teve. Mas Jesus era o 7º homem a se apresentar para ela. Então ela tinha um vazio do tamanho de Deus. Quando ela se encontra com Jesus, o que ela faz? Ela se converte e vira pregadora em Samaria. Entenderam ou não entenderam? Então, por isso que a pergunta do Natan aqui é interessante, presta atenção, hein? A pergunta dele é interessante. A voz de Deus. A voz de Deus, versículo 7. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi, rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel de Judá. Se isto é pouco, ele diz, mas te acrescentaria tais e tais coisas, eu te daria. Ele falou, eu te dei condições, Davi, de ser um cara sem vazios. Entenderam agora? Eu te fiz um homem totalmente diferente dos outros, ele falou. Eu preenchi todos os seus vazios que você tinha. Ele falou, então eu não estou encontrando motivo, Davi, eu não estou encontrando motivo para ter misericórdia de você. Eu não encontro motivo para entender por que você está fazendo isso. Esse é o ponto. É isso que torna Davi diferente da gente. Ele falou, é só você me falar. Então, pecar na falta é o pecado que acontece na busca de um preenchimento. Mas pecar, quando se está abastado, nós temos outra coisa grave aí. Seria uma construção de uma idolatria pessoal, atrevida, ao ponto de achar que pode se fazer qualquer coisa ou ser maior do que Deus. Isso. Esse é o pecado do Davi. Entendeu o que eu falei? O Davi está tomado por uma coisa que Deus abomina, uma idolatria pessoal. Ele está se sentindo como Deus. Ele já estava se sentindo, porque ele estava reescrevendo, ele pegou a lei de Deus e botou mais um ponto em cima. Vocês viram lá atrás? Ele pegou a lei de Deus e escreveu mais um pouco. Falou, então vamos matar esse cara. Deus falou, não vou matar porque você quer matar. Entendeu? Vamos matar o cara que roubou a cordeirinha. Ele reescreveu a Bíblia, ele está tentando ser Deus. Ou seja, o que Davi construiu em si mesmo é idolatria, não é um pecado simplesmente. É idolatria pessoal e atrevida. A ponto de achar que ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Entendeu? Tomara que todos estejam entendendo.
Por isso que o pecado de Davi se torna mais significativo, porque se trata de um pecado de ego, ok? Tanto no adultério, como no assassinato de Urias. Davi não está motivado aqui simplesmente pelos hormônios, que é o que geralmente motiva os nossos pecados. Ele está motivado pelo ego. Esse é o problema dele. Entenderam isso? Vocês vão ver mais. O ego do Davi deixou ele num ponto cego em relação ao trato do caso do homem rico em relação ao homem pobre. Ele está cego. Ele está tão grande que ele não consegue ver os pormenores. Alguma pergunta? Não tem como dormir numa dessa, não tem? Versículo 9. O Natan continuou: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o heteu, feris a espada, vírgula. Agora presta atenção. Vocês têm que perceber a ordem do texto. Porque texto bíblico, isso é escrita hebraica, tudo tem propósito. Por que desprezar essa palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada. Por que aparece ferir a espada primeiro? A morte do Urias tem mais relevância para Deus. Porque a morte do Urias é a extensão do ego do Davi. O adultério foi uma forma de exaltar o próprio ego. O assassinato foi a extensão do ego. Então o problema de Deus com Davi não é o adultério. Entende o que eu estou falando? Não é porque ele errou atraído por uma mulher, porque reis tinham direitos. O problema do Davi aqui, por isso que Deus colocou o assassinato de Urias primeiro. Ele está dizendo: Davi, você provou. Davi, eu pensei que você tinha simplesmente adulterado, Davi. Aliás, você é rei, você tem direitos. Eu avisei, Dudu falou, lembrou. Vocês querem ter rei? Nós queremos. Você sabe o que o rei tem direito? Tem direito sobre as posses de vocês, os servos de vocês. Vocês querem? Nós queremos o rei. O problema do Davi aqui não é adultério aqui não. O problema do Davi é que ele adulterou, ponto, beleza. Deus vai tratar dele. O problema do Davi é que ele ampliou a extensão do ego dele, matando Urias. O cara já era vítima. Por isso que aparece na ordem do texto aqui, a Urias o heteu feriste a espada. O que mais afetou Deus foi isso, a extensão desse afã do ego dele. Entende o que eu estou falando? Por isso que aparece na ordem primeiro. E você vai ver que aparece como uma coisa secundária. E a sua mulher tomaste por tua mulher. Ele botou como secundário. Entende o que eu estou falando? Ou não? E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Perceba que o adultério ficou no meio. Deus falou primeiro sobre o assassinato de Urias, falou do adultério, depois falou de novo do assassinato. O adultério ficou no meio. Olha o texto, versículo 9, olha aí. Deus está dando ênfase em quê? Aqui. Não foi no erro que ele cometeu de ter adulterado. Isso poderia ter sido tratado. Mas Deus está falando: você, Davi, você estendeu o seu ego matando o cara ainda. Você provou que você não simplesmente errou. Você provou que você quer errar e vai errar e você não está nem aí. Entendeu isso ou não? Você não está nem aí. Entende? O que o Davi está fazendo? Eu repito, o assassinato de Urias aparece primeiro que o adultério, na ordem do texto. É isso que eu estou falando. Por quê? Porque o assassinato de Urias era mais grave, porque representava a extensão do ego dele. No adultério ele caiu, como caem os homens. Mas no assassinato, ele coroou o pecado dele. Ele botou uma cereja de bolo em cima. Ele falou: yes!
Por que que ele está fazendo isso? Aí volta aquilo que a gente estava falando, Rogério, na semana passada. Ele está tentando salvar a reputação dele. O problema com Deus é esse. Ele está tentando salvar a reputação dele. O tempo todo, porque ele é herói, ele é famosão, né? Está na capa da revista. Então ele quer salvar a reputação dele. Por isso que ele quer exterminar todas as pontas ali para poder se manter como herói. O Davi, como rei, teria direitos, eu volto a falar, que estavam além da compreensão do povo de Israel. Se você pegar 1 Samuel capítulo 8, vocês vão ver lá os direitos. Deus só resumiu, falou, tem direito de tudo. Aí no final eles falam assim, nós queremos o rei. Então isso estava previsto. Isso estava previsto. Gente, o Davi tomar a Betseba para ele, estava previsto por Deus, porque era normal os reis fazerem isso. Lembra quando Abraão foi para o Egito? O faraó olhou assim, dá para cá. O Abraão, vai. Fazer o quê? Ele falou, pior ainda, se souber que eu sou marido, ele me mata ainda. Ele falou, então leva. 2 vezes aconteceu, e Rebeca a mesma coisa. Os reis chegavam assim, é a sua? Bonitinho. Vem para cá, senta aqui do meu lado. E entendeu? Entendeu o que eu estou falando? Então onde é que está o pecado do Davi aqui? O pecado do Davi está além do que a gente está pensando. E Deus falou, reis têm direitos. Reis podem. E ai de vocês, se vocês se levantarem contra eles. Tomara a Deus vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Eu vou expandir um pouco mais. Isso aqui, gente, tomar a mulher do outro, isso era condição legal no Oriente. Legal, O cara é rei, rapaz. Pastor, mas ele era o rei de Israel. Não podia. Gente, o povo de Israel disse que queria ser igual às outras nações. Vocês não estudaram isso? O povo de Israel disse, nós queremos ser igual às outras nações. Então vocês querem ser igual às outras nações? As outras nações, o rei toma a mulher do outro. O rei toma o gado do outro. O rei faz o que ele quer. Ele pega o seu filho e bota como escravo. Você quer? Nós queremos. Vocês querem que eu leia aqui? 1 Samuel capítulo 8. Quer que eu leia? Então anota aí, depois vocês leem. 1 Samuel capítulo 8, versículo de 9 a 19. Versículo 10. Agora vamos lá. Agora, pois, vem a sentença para ele. Não se apartará a espada jamais da tua casa. Vira a ordem do texto? A ordem do texto está falando sobre o quê? O que está sendo dito aí? Não se apartará a espada da tua casa. Não está escrito isso? Essa é uma colheita. É uma colheita. Mas colheitas tem que ter referência com semente. Essa aqui é a colheita de adultério? Qual seria a colheita do adultério? Quando você estiver apaixonado pela sua mulher assim, se tiver uma mulher que você ama bastante assim, eu vou arranjar um cara para tomá-la de você. Isso seria a colheita. Não seria ou não? Então, mas o que está escrito aqui? Agora, pois, em primeiro lugar, olha a ordem do texto, não se apartará a espada jamais da tua casa. Essa colheita é referente ao quê? Fala aí. Vocês são inteligentes. É em relação à mordoria. Vocês vão falar sobre isso para as pessoas, elas vão ficar doidas. Ela falou assim, eu não sabia disso. E é um conceito que tem centenas de anos que as pessoas defendem. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. A colheita aqui, que está aparecendo primeiro, que é a principal, que está na ordem, é sobre o assassinato. Porquanto me desprezastes. Por que desprezou? Porque o ego dele está alto.
E aí vem de forma secundária. E tomaste a mulher de Urias. E tomaste, porque o e quer dizer que o primeiro é mais importante, entendeu? O Eteu para ser sua mulher. Então vocês percebam que o problema maior ainda é o assassinato de Urias, porque revela o ego intencional do Davi. Porque a colheita aqui deveria ser a violência. Eu vou explicar o resto, calma lá. Tomar a mulher de Urias aqui é só o título do filme. É o título do filme. Mas as cenas principais desse filme, a cena principal do filme para Deus aqui, o assassinato de Urias. Rapaz, você pegou, atropelou o cachorro. Eu sei que isso acontece, mas você deu um chute nele ainda por cima, entendeu? Você falou que foi acidente, você falou, poxa, eu estava ali, eu não percebia, pai, acabou acontecendo aquele negócio comigo, não devia ter feito, não é assim que a gente faz? Pô, não deveria ter feito aquilo. Rapaz, não acabei, não, atirei no cara, não sei o que. O problema é esse. Você não atropelou o cachorro, você atropelou o cachorro e ficou chutando o cachorro ainda. Então o chute no cachorro é mais grave do que o atropelamento do cachorro. Entendeu ou não entendeu? Versículo 11. Assim diz o Senhor. Vocês estão achando que vocês vão me pegar nesse texto aqui, né? Mas vocês não vão me pegar, não. Ó, assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante esse sol. Aí, pastor, o senhor falou que não, né? Aí tá a consequência, não. Percebam que a colheita em relação ao adultério aparece de forma secundária. Perceberam? Vou explicar. Deus está falando com ele aqui sobre uma colheita que viria para o Davi através do filho dele, Absalão. É isso que Deus está falando. Deus disse assim para ele: eu vou suscitar dentro da sua própria casa o mal sobre ti. Eu tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual te deitará com tuas mulheres perante este sol. Aí vocês vão dizer assim: pastor, aí o Davi está colhendo o que ele plantou, hein? Não está, não. Ainda não. Não está, não. Olha para 2 Samuel, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 21. E disse Aitofel a Absalão, na época que o Absalão começou a se rebelar: possui as concubinas do teu pai, que deixou para guardar a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. O que vocês entenderam desse texto? Disse Aitofel: quais foram as mulheres que Absalão tomou do pai dele? As concubinas. Quem são as concubinas? São mulheres não oficiais. As mulheres oficiais de Davi não foram tocadas. Nem Betseba, que era o pivô do negócio, ninguém violou ela. Então Davi está colhendo? Tocou nas concubinas, as mulheres secundárias. O texto é claro? Então Davi não colheu efetivamente da semente que ele plantou. Quem não entendeu, me pergunta, por favor. Não, nós estamos aqui num nível mais profundo, calma lá. O que nós estamos dizendo é o seguinte: pela regra aqui da semeadura, que a gente tem essa ideia, a lei da semeadura, o Davi tinha que ter colhido na mesma proporção. Aquilo que come semear certamente ceifará, não está escrito isso na Bíblia, que a gente interpreta como uma coisa assim, tem que ser assim, ao pé da letra?
A gente interpreta, mas não é essa a interpretação. Então, o certo é o seguinte: o Urias perdeu algo de valor que ele amava. Então, Davi tem que perder algo de valor que ele amava. O que o Davi tinha, que era algo de valor que ele amava, não foi violado não, irmão. Betseba era a mulher do coração dele. E depois de Betseba ainda tinha um monte de mulher que eram mulheres oficiais dele. E nenhuma delas foi violada. Quem foi violada foram as concubinas. Então, a proporção aqui não, Deus, existe algo aqui, a gente não está entendendo. E o que eu quero dizer para você é que o maior problema do Davi aqui não é simplesmente no erro que ele cometeu, mas na extensão do ego que ele teve em relação ao erro que ele cometeu. É isso que eu estou querendo falar. Isso quer dizer o seguinte: Deus não se assusta com os nossos erros. Ele se assusta com a vaidade que a gente vai mantendo esses erros. Porque às vezes é questão de vaidade. Você tem dinheiro, mas você quer roubar o dinheiro do cara. Você está com o bolso cheio, mas você quer tomar do cara. Não é isso. Entendeu? Quando você está errando porque tem uma falta, não quer dizer que você tem que errar por causa de uma falta. Mas a misericórdia, a lógica dela trabalha em cima disso. Da falta. Tem um motivo. Por que essa menina se tornou homossexual? Porque ela passou por um abuso. Por que esse menino é alcoólatra? Por que ele foi maltratado pelo pai? Por que fulano tem depressão? Por que fulano está roubando? Tudo tem motivo. E a misericórdia de Deus nos assiste em cima dessas coisas. Por causa da nossa debilidade. Não é justificativa, é explicativa. Entende? É explicativa. Agora, você vê lá um povo que diz assim: tem o Barrabás, tem Jesus, inocente. A gente sabia que o Barrabás era assassino, ladrão. Tá? A pessoa falou: solta Barrabás, crucifica Jesus. Que lógica tem essa? Que lógica tem essa? Aí o Barrabás, quando soltaram as correntes, ele: eu tenho que sair mesmo? É pegadinha? O Barrabás, nem ele não entendeu o negócio, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas, elas agem em cima de algo que é lógico, que Deus dá toda a plataforma de resistência. E o que eu estou dizendo para vocês, eu não estou justificando erros, o que eu estou dizendo para vocês é que tem gente que age não por fragilidade, mas por vaidade. Entendeu? É por vaidade, é por soberba. Não é porque é fraco. O cara tem uma compulsividade por alguma coisa. O cara tem lá uma compulsividade por pornografia. Ele tem algum problema, pomba. Tem algum problema, o cara tem problema. Por quê? É normal o cara ficar na pornografia? Aí você fala: pomba, como? Esse cara precisa de ajuda. Alguma coisa aconteceu na vida desse menino ou dessa menina. Então, é a partir disso que a gente consegue ajudar as pessoas. Agora, tem coisa. Aí você fala assim: não, fulano lá, ó, tanto dinheiro que ele tem, está usando droga, não sei para quê. Pô, ele tem dinheiro, mas não tem outras coisas. Não tem alegria. Ah, o cara lá, não sei o quê, largou a mulher dele para ficar com outra mulher, foi embora. Por que ele largou? Porque ele não tinha. Ninguém larga por largar. A pessoa fala assim: está vendo? Ninguém larga por largar, pomba. Se fosse assim, era mole, né? Ah, largou. Você acha que alguém quer destruir casamento? Você constrói um casamento, vai lá para frente da igreja, casa bonitinha, fica arrumadinho, diante do pastor, aí daqui a pouco chega lá no final, aí você fala assim: ah, vou separar. É fácil? Olha o sentimento de derrota que dá na gente. Horrível isso. Então não é fácil uma separação. Tem um monte de fator acontecendo ali que você não sabe, de destruição. Mas porque fiquei separando. Vai, convive lá com ele então você acha que é fácil? Convive com ela. É fácil você falar, né? Não, em nome da igreja, nós temos que ficar. Em nome da igreja, como? A pessoa está pisando na sua cara o dia inteiro ali, esfregando a sua cara. Aí você fala: pô, em nome da igreja, em nome de Jesus. Vai lá, fica você lá, meia hora, ver se você aguenta. Então tudo tem motivo. Tudo tem motivo. Ninguém faz nada sem motivo. Só se tiver assim, né? Numa condição do Davi. O cara joga uma família. Se você pega, você tem uma família toda estruturada, aí você vê o cara lá,
largou uma mulher bonita, os filhos, aí casou com uma prostituta. Mas, por quê? Não sei. Você sabe? Ah, pastor, por quê? Por que o quê? Você sabe? Você não sabe. Você não sabe explicar, mas tem alguma coisa ali. Talvez aquela mulher que ele tem dentro de casa não é quem você está pensando. Talvez ele encontrou carinho nos braços de uma prostituta. Eu estou dizendo que você tem que ficar com prostituta, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que existem necessidades humanas que estão além do que muita gente pensa. Eu não atendi uma mulher aí que largou o marido empresário para poder casar com o pedreiro. Ué, vai fazer o quê? E ela disse assim, ele falou que eu era bonito, meu marido nunca falou. A necessidade dela era essa. Eu quero ser reconhecido como uma mulher bonita. Aí eu vou morar com o pedreiro, fazer o quê? O cara está todo sujo lá, assim, né? Puxando um carrinho de mão. Mas aí ele fala com ela assim, você é o amor da minha vida. Vai fazer o quê? Coisas que alguns empresários não sabem fazer. Aí o cara tem um carrão, deu um carrão. Às vezes a mulher não quer o carrão, a casa de 2 andares. Ela quer dizer assim, ela quer ouvir, eu te amo. Entendeu? Entendeu? Expectativa de mulher, às vezes, é eu te amo. Nossa, tem que ficar explicando essas coisas. Que loucura, bicho. Dá uma gastura esse negócio. Rapaz, isso já está batido, gente. As pessoas têm expectativas, elas são felizes. Tem gente que larga a riqueza e vai para o meio do mato, ficar numa caverna, quer paz. Pastor, por que largou a riqueza que tinha e deu tudo para os pobres? Porque é assim. Às vezes a gente está saturado do mundo, da vida. A gente quer paz, quer ficar numa caverna. Quantas vezes você já ficou assim também, querendo ficar numa caverna, não querer ver ninguém? Às vezes é muito mais feliz viver do campo, criando galinha, né? Do que viver no shopping. Quantos milionários estão fazendo isso hoje? São expectativas humanas, porque as pessoas falam assim, não, porque aí, está vendo? Está vendo o quê, rapaz? Você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que ela está passando. Ver as pessoas assim é fácil, mas tem sofrimento emocional, tem dor. Às vezes você fala assim, mas a pessoa não me ama. Como é que você vai fazer a pessoa amar a outra? Como é que ama? Ama? Não me ama, pastor. Se não te ama, irmão, mete o pé. Vai fazer o quê? Você vai obrigar uma mulher a te amar? Você obriga? Você tem que me amar. Como é que você faz com o coração aqui? Bota o amor aqui dentro. Você não gosta da pessoa. Não gosta, acabou. Aí você fala, não, porque... Não, porque não tem jeito, não tem jeito. Tem coisas que não tem jeito. Vamos ser práticos. Você não é obrigado a gostar de coisas que você não gosta. Entende? Não, mas tem que gostar. Não, porque... Então, essas coisas ficam em sofrimento, não sei o quê. Aí arranja profeta para dizer que tem que amar o que você não ama, tem que gostar. A família quer que casa com o cara. Aí, esse cara é rico, ele é doutor, tem que casar com ele. Ele fala, não gosto, eu gosto do cara que é peão. Né? Não, mas você tem que gostar do doutor, mas não gosta do cara, gosta do peão, vamos fazer o quê? Então, essas coisas que a gente fica insistindo em discutir, que não tem sentido. A diferença é que eu falo, né? Vocês não falam, eu vou falando. Para libertar, né? O cara chega lá na minha sala e fala, pastor, porque eu sou apaixonado por fulano. Então vai viver com quem você ama. Vai viver, isso eu quebrar a cara. Se você quebrar a cara, você fala, quebrei a cara. E fala assim, e se eu quiser me arrepender? Se arrepende, fala com Deus, é Ele que resolve, eu não sou Deus. Vai fazer o quê? Vou abrir empresa lá, pastor, não sei se vai dar certo. Se não der certo, depois você fecha e abre outra. Mas, se eu soubesse que tudo desse certo, eu abria 200 empresas, não sei de nada, você sabe? Eu queria saber, assim, certeza, vou abrir uma empresa, vou abrir uma rede de empresa aqui em Coração, vou ficar milionário. Vou casar com fulano, você vai casar com fulano? O cara é da igreja. Não sei, às vezes dá certo, às vezes chegam uns malucos aqui que dá certo, vira obreiro, ajuda a gente, aí chegam uns almofadinha aqui espiritual que não serve para nada, nem para fazer sabão, você vai fazer o quê? Os malucos da igreja que fazem as coisas, os bonitinhos não fazem nada, não entendo, estou cansado de religião já. O pessoal mete o pau, fulana, a mulher, cuidado, essa mulher aí, Daqui a pouco a mulher está aqui fazendo um monte de coisa boa, servindo, orando, intercedendo. Pastor, estou orando pelo senhor. Falou, opa. E os bonitinhos ficam falando mal do pastor pelas costas. Os religiosos, com Bíblia nova. Está entendido?
Versículo 12, agora eu vou terminar. Versículo 12, porque tu fizeste em oculto, eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Ok. O cumprimento disso aqui aconteceu em 2 Samuel capítulo 16, versículo 22, com Absalão. Absalão realmente se deitou com as mulheres do Davi no terraço, para todo mundo ver, as concubinas, né? Perante os olhos de todo Israel. Deixou assim, para todo mundo ver lá em cima, né? Botou a cama lá no alto. É o cumprimento do que foi dito no versículo 12. Ok? Às vezes as pessoas tomam o versículo 12 de Samuel como um princípio de efeito ou colheita, né? A gente às vezes aplica o versículo assim. Só que o princípio de semeadura não funciona do jeito que a gente pensa, não. Não funciona do jeito que a gente pensa. E aí a gente vai desmistificar isso aqui, né? O princípio da semeadura e colheita não funciona do jeito que a gente imagina, ou que a gente interpreta. Vamos ler Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7 em diante. Olha o que diz. Não erreis. Queria lembrar vocês que nós estamos no versículo 7. Okay? Isso significa que tem versículos anteriores. Tem 6 anteriores. Que representa contexto. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Ok. Porque o que semeia na sua carne, aí vem contexto, ó, na sua carne, ou seja, na parte do mundo humana, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, nas questões espirituais, ceifará a vida eterna. Aí o versículo 9 explica do que Paulo está falando. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Esse texto está relacionado a você fazer o bem para o próximo. Ok? Isso. E a gente faz a aplicação desse princípio aqui generalizado. O texto está falando especificamente sobre como devemos tratar os outros. Entendido? Não pode ser levado ao pé da letra. Você vai ler e vai dizer assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. O que está escrito aqui? Está escrito o seguinte: se a gente fizer investimento nas coisas espirituais, nós colheremos coisas boas espirituais. Se nós preferirmos fazer investimento nas coisas carnais, materiais e humanas, colheremos os efeitos da carne. É isso que está dizendo o texto. Pastor, mas olha só. Olha só. O texto diz o seguinte: aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Aí eu faço a pergunta: será? Será? Já que a gente gosta de levar o pé da letra. Você tem colhido o que você plantou? Tem um monte de gente aqui que fez o bem. Tem um monte de gente aqui que fez o bem e faz o bem o tempo todo. O que colhe? Pancada. Ou não? Então, esse texto não pode ser aplicado do jeito que a gente quer. Tem um monte de gente aqui que faz um monte de coisa errada. Você já colheu? Colheu? Aí você já viu gente que está com 90 anos, já morrendo. Gente que fez mal para os outros a vida toda fez mal. Morreu, você viu ele, foi no velório dele. Ele colheu? Colheu? Tem um monte de gente que vocês conhecem, faz um monte de coisa ruim, maltrata os outros. Você vê escolhendo, você fica assim: Deus, até quando? Deus, até quando? Deus, não é assim? O Alexandre de Moraes vai colher quando? Aí nós estamos tentando, esperando. O Lula vai colher quando? Eu estou tentando, já tem quantos mandatos já dele? Vocês entenderam como é que o nosso raciocínio é em relação? Gente, se nós formos colher todas as coisas ruins que nós fizemos na nossa vida, vai faltar espaço na nossa vida. Esse texto não pode ser aplicado do jeito que a gente pensa. Entende?
Não pode se aplicar de jeito. Aquilo como semear, certamente você fará. A gente vê o tempo todo que tem gente aí que não está colhendo nada. Nem o bem e nem o mal. Envelhece, adoece, morre e não colhe nada. A minha mãe mesmo ficou a vida inteira trabalhando, servindo os outros, cuidando dos outros, morreu doente e não colheu nada. Vai colher, vai para o céu. Pode fazer pergunta, você precisa dar pergunta, senão vocês vão sair daqui doido. Fala, Lisângela, não faz pergunta não, faz a sua colocação. Você entendeu? É porque eles querem usar a aplicação desse texto e falar assim, tá vendo, hein? Você vai ver. Você vai ver. A gente vê que existem consequências espirituais, sim. Você mexe com questões espirituais, daqui a pouco explode, lógico. Mas esse texto aqui não serve para aplicar isso ao pé da letra, porque não é igual a gente pensa. Fala, irmã. Aham. Você pode se encaixar? Sim. Né? Eu acho que fica... O que eu quero dizer, lógico, é que a gente fala assim, poxa, fulano morreu de acidente. Cara, com certeza, a primeira lei que ele quebrou foi da física. A maioria, né? Ela está andando a 150 no avião, que só pode ser 80. Andando devagar, dá para você parar se vier outro carro. Às vezes o erro é do outro. Quando você não quebra, o outro quebra. Você está no mesmo circuito que o cara vem na contramão, pegou você. Aí você fica assim, não, isso deve ter sido algum... cara. Às vezes tem gente boa que morre. Porque não quebrou a lei de Deus, quebrou a lei da dinâmica, da termodinâmica, sei lá, né? Porque a gente fica associando que tudo vai ficar... Você fica esperando dentro da igreja. Aquela mulher que fica ali enchendo a paciência, você fica esperando, Deus, até quando, hein? Porque a gente sabe que existem consequências. Daqui a pouco você vai se embaraçar, você vai falar o que você não deve, você vai arranjar problema com fulano, isso gera as consequências. Isso aí a gente sabe. Mas esse texto de Gálatas, ele não trabalha efetivamente do jeito que a gente pensa. Não trabalha, porque do jeito que a gente pensa, não. O meu pai fez muito mais coisa errada e morreu melhor, terminou a vida melhor que a minha mãe. E ela ficava a vida toda servindo os outros. Então tem coisas que não é igual a gente pensa, porque isso aqui vai acontecer aqui. Eu tenho coisas que eu plantei, a gente, lógico, você tem que semear o bem. Agora, pastor, olhando para o... Pode perguntar ou fazer questionamento, tá? Por favor. Por favor, só não quero que vocês pensem que dá para aplicar esse texto aqui assim, vai acontecer, né? Pisei no pé do cara, alguém vai pisar no meu pé. Entendeu? Certo? Não é assim. A gente sabe que não é assim. A gente vai analisar, por exemplo, os escritos de Salomão. Cantares, Provérbios, Eclesiastes. Os escritos de Salomão, eles não tratam de coisas espirituais. Tem gente que usa texto de Salomão para aplicar coisas espirituais, celestiais. Salomão não fala de céu. Salomão não fala do mundo espiritual. Ele fala de prática de vida. Entende? Vida, prática terrena. É sobre isso que Salomão escreveu. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. Abre aí. Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. A sabedoria de Salomão é sabedoria de vivência, não é para aplicação espiritual. Isso é claro para vocês? É um livro prático de vida. Não trata do mundo transcendental. Eclesiastes 5,12, olha o que diz. Olha o que Salomão falou. De acordo com a sabedoria dele de vivência, de experimentos, doce é o som do trabalhador. Será que é? É para todo mundo? Aí o cara fala assim, não, o trabalhador vai ter sono. Tem um monte de trabalhador que não consegue nem dormir, rapaz. Entende o que eu estou falando? Doce é o som do trabalhador. Nem sempre. Nem sempre. Porque é sabedoria experimental, de vivência. A gente sabe que tem muito trabalhador que nem dorme. Doce é o som do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. É ruim, hein? Tem um monte de gente que trabalha muito e não consegue dormir, não tem paz.
Então não é um princípio, não é uma regra. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Vocês que pensam. Tem um monte de rico que dorme bem, dorme até 9 horas. Ou não? É regra isso aí? Todo rico, mas a fartura do rico não deixa dormir. Isso são questões experimentais de vivência dele. A sabedoria dele fazia a leitura do mundo. Mas isso não é uma regra para dizer que o cara que tem muito dinheiro não consegue dormir. Senão o cara fala assim, não posso ter muito dinheiro, senão não vou dormir. E eu conheço um monte de gente que tem dinheiro e dorme muito bem. E eu conheço gente que não tem nada e não dorme. Conseguiram entender o raciocínio ou não? Nós não estamos olhando para a Bíblia? Então vocês têm que saber separar os livros, saber que livro que é de aplicação espiritual ou aplicação de vivência. Pastor, mas Salomão, tal, a gente tem que seguir Salomão. Segue o Salomão, então. Salomão adorou ídolos das suas esposas. Foi o período negro da vida dele, que a gente não deve seguir. Entenderam ou não entenderam? Cada livro tem seu propósito. Tem livro que é histórico, tem livro que é inspirado, dentro do sentido de aplicação espiritual. Tem livro que é para aplicação vida. Saber lidar com o próximo, né? Quando fala assim, cuidado, Salomão fala sobre isso, Se você, a mulher do seu próximo, você olhar para a mulher do seu próximo, o marido, você vai enfrentar a fúria do marido. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, se o marido descobrir. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Não é uma mecânica exata de que, você fez isso aqui, vai acontecer isso aqui. Vocês conseguem separar os livros da Bíblia? Que é de aplicação espiritual. São livros de sabedoria. Lê os livros históricos, por exemplo. Reis, livro histórico. Você está narrando a história dos reis. Não é, né? Às vezes está falando lá, que o cara com a espada não sei o quê, atravessou o outro, né? E aí você fala, vou atravessar o outro com a espada também, porque a Bíblia está dizendo. As seitas fazem isso. São livros históricos, cara. Tem livros malucos aqui que você olha e fala assim, poxa, isso aí, cara, não pode aplicar. Não dá para aplicar a Bíblia tudo, tem muita coisa errada na Bíblia. Olha quanta coisa ruim que Davi fez. Vocês viram a história do Davi? Dá para aplicar tudo que ele fez? Não, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele é o homem segundo o coração de Deus, nós temos que seguir tudo que Davi fez. Faz! Vai fazer. É isso que eu quero que vocês entendam. Versículo 13. Então disse Davi a Natã, depois que o Natã deu um sermão para ele, né? Eu pequei contra o Senhor. Esse eu pequei contra o Senhor é uma resposta extensa, de intensa reflexão, de dor. Não simplesmente ele disse assim, eu peguei contra o Senhor. Não foi isso. Ele deve ter feito assim ele deve ter chorado, sofrido, falado. Ou seja, junto com essas palavras aqui, existem outras palavras que o texto não revela. Porque ele alcançou a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Porque o texto bíblico diz o seguinte, o salário do pecado é a morte. Então Davi teria que ter morrido. Não deveria ter morrido? Mas o Davi diz, pequei contra o Senhor. Ou seja, ele admitiu. Ele falou, fiz errado. Ele não tentou, aqui ele não justifica como ele fazia as justificativas anteriores aqui. Ele fala... E quando ele faz essa reflexão e admite, chora, ele fez tudo. Aí Natã disse, também o Senhor te perdoou o seu pecado, não morrerás. Ele falou, eu vim para te matar. Provavelmente, Natã veio para dizer assim, você vai expirar agora, assim. Igual em Atos dos Apóstolos, você vai apagar agora. Ele veio para uma sentença de morte, mas ele disse, o Senhor perdoou o seu pecado, você soube conversar com Deus. Você não vai morrer. Se ele falou que ele vai morrer, porque ele estava pronto para poder decretar a morte dele. Ok? Versículo 14, todavia. Mas, porém, contudo, todavia. Com este feito, deste lugar. Ok? É isso? Sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem. Com este feito, você deu lugar
para que os inimigos do Senhor blasfemem. Você escandalizou, ele falou. Entenderam isso? Deus perdoou você, só que tem uma consequência no ar, ele falou. Você fez com que as outras nações, elas estão sabendo agora. Olha só, presta atenção. A ideia de Deus aqui era cancelar totalmente a sentença sobre Davi. Ele foi bater um problema, Davi. As outras nações estão tudo sabendo disso. Entendeu? Então, por causa disso, o filho que nasceu certamente morrerá. Entendeu agora por quê? Porque houve um desdobramento do problema aqui, maior do que simplesmente. Porque as outras nações vão dizer assim, não tem Deus naquele lugar, não. As outras nações vão dizer, aí, esse Deus deixa a coisa correr solta. Entenderam? Existe um aspecto moral embutido aqui nessa decisão. Entenderam o que Deus está fazendo? Entendeu, Davi? Não dá para ficar só entre a gente. Ele falou, eu tenho poder para te perdoar totalmente, que eu sou Deus. Mas, eles vão dizer que houve um desdobramento. É igual o cara que, vamos dizer, roubou do caixa da igreja. De repente dá para tratar, não sei o quê, em fórum íntimo. Aí, tipo assim, infelizmente não dá porque o pessoal da igreja está tudo sabendo. Ninguém mais vai confiar dinheiro em você. Certo? Então, você não pode ser mais o tesoureiro. Entenderam isso? Ou não entenderam? Para a gente entender a mente de Deus, entendeu? Deus está preocupado com outros aspectos, outros desdobramentos, entendeu? E você afetou mais gente. Então você perdeu o direito. Eu não consigo mais te colocar. Você cantava no louvor, mas agora você não consegue cantar mais, porque o pessoal já não confia mais em você, então é melhor que você fique sentado. É isso aí. Ou seja, você estendeu o seu problema muito mais. A gente aprende também que o perdão não livra a gente das consequências, né? Não tem jeito. Mas tem crente que acha que depois que aceitou Jesus, não tem que acertar nenhuma pendência. Né? Não tem que pagar os atrasados. Mas, às vezes, você tem que voltar lá na quitanda do seu Joaquim e pagar o tomate que você comprou. Falei em parábola, tá? A pessoa, não, aceitei Jesus. Mas e as suas dívidas? Como assim? Aí que está o problema. Aí que está o problema. Aí entra o legalismo, né? Você deixou todo mundo no prejuízo, aí você começou a vida nova, aceitou Jesus na igreja, abriu uma nova empresa, a empresa está prosperando, né? Aí você esqueceu que você está devendo 150 lá, o senhorzinho, que você deu prejuízo, daqui a pouco o diabo vai bater na sua porta e falar assim, ei, e aí? Aí isso é legalismo. Não é assim, né? Você acha que você tem direito de ir para frente sem acertar os atrasados? Não dá, né, irmão? Aí é besteira pensar assim. Versículo 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. É isso aí. Isso aqui é uma regra? Não. Não é uma regra. Porque se Deus fosse ferir cada criança pelos nossos pecados, ia sobrar poucas. No período da graça, onde nós vivemos, principalmente isso aqui não é uma regra. Mas o interessante é que eu quero que você perceba isso aqui, ó. O texto diz, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. Deus insiste em dizer, mesmo que Urias está morto, é a mulher do Urias, está na garganta de Deus. Deu a Davi. Porque ele está no processo, Deus está dizendo, eu estou tratando você, o que está acontecendo tem relação com um contexto, por isso que Deus insiste ainda em dizer, o Senhor feriu, que a Bíblia é a palavra de Deus, feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. Podia falar assim, mas a mulher comum já morreu, a mulher está solta agora. Não. Isso significa que as Escrituras não largam o problema. Não largou o problema ainda. A Bíblia ainda está mapeando o pecado de Davi. Ou seja, o contexto das consequências ainda perduram. Vamos para o versículo 16. Buscou Davi a Deus pela criança. O que Davi está fazendo?
O que ele está fazendo? Ele está tentando mudar a sentença, ele está orando. Porque o texto está dizendo, buscou Davi a Deus pela criança. Davi não está se lamentando, Davi não está numa atitude de tristeza, Davi está tentando reverter a situação. Ok? Por isso que ele buscou Davi a Deus pela criança, está orando pela criança. Jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. O que ele está fazendo? Ele está tentando reverter a situação. Porque ele sabe que situações podem ser revertidas. Ele sabe. Ele sabe que ele pode mudar uma sentença. Ou você acha que não? Ele sabe disso. Versículo 16. Buscou Davi pela criança, jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. A gente viu que existe um propósito de Deus definido para a morte da criança, como um sinal para as outras nações, de que existe Deus naquele lugar, que existe justiça naquele lugar. Entenderam? Senão vai vir na bagunça esse negócio. Então tem uma questão espiritual, política envolvida também nisso. A gente sabe que mesmo diante dos nossos erros, Deus pode reverter situações, através da sua misericórdia e graça divina. O Davi sabia disso. Por isso que ele está apelando para Deus. Será que é possível? Mesmo nessa época, reverter situações através do jejum, da oração, do pedido a Deus, vocês acham que é possível? Vamos ver Êxodo capítulo 32, versículo 9. Êxodo 32, versículo 9. Por favor, tenham paciência, a gente está caminhando para o final. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Continua. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Está vendo? Moisés, deixa eu matar esse povo, Deus falou. Eu vou matar esse povo agora, e eu vou fazer você de uma grande nação. Continua, 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los dos montes, e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Vocês viram a questão política? Entendeu? Esse é o problema, porque às vezes o nosso pecado, ele provoca um desdobramento prejudicial a muita gente. Você viu como é que Deus trata? Então às vezes Deus usa o tratamento para sinalizar para as nações pagãs, para o povo externo. Você percebeu aí que Deus está dizendo: os egípcios vão falar. Tirou eles do Egito agora para matar, viu? Como se tivesse ficado aqui. Você viu Deus preocupado também com isso? Com os outros desdobramentos, vocês vão falar: saiu para matar, não vale nada esse Deus, porcaria. Desculpa o termo, né? Mas foi isso, esse Deus não serve. Antes tivesse ficado aqui com a gente, no Egito, fazendo tijolos aí, apanhando, mas era isso. Deus está, vocês perceberam que Deus, o nome de Deus está sendo preservado. E às vezes para salvar o nome de Deus, para preservar o nome de Deus. E aí nós estamos vendo Moisés intercedendo pelo povo. E ele diz: arrepende, Senhor, de fazer mal contra esse povo. Vamos ver versículo 13. 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque, olha a intercessão dele, e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei a vossa descendência toda essa terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Continuemos. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Continua. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas de testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado estavam escritas. Então Deus poupou o povo pela intercessão de Moisés. Reverteu ou não reverteu? No Antigo Testamento. O Davi sabia disso, o Davi está tentando fazer a mesma coisa. Ele está tentando reverter a sentença sobre uma criança.
E Davi está lá, chorando, no sentido de orar, interceder. Ele não está reclamando, ele está lutando espiritualmente. Versículo 17, então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles, porque estava em jejum. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam, eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não davam ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Por que mais lhe afligiria? Versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos, está morta a criança? Eles disseram, está morta. Aqui Davi entendeu que a morte era realmente um propósito irreversível, porque Davi estava orando para reverter. Como ele não conseguiu a reversão, ele entendeu que havia um propósito de Deus naquilo e que não tinha como reverter. Versículo 20, então Davi se levantou da terra. Davi não está lutando contra Deus aqui. Davi não está com raiva de Deus, ele só está tentando reverter a situação. Ele se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou de roupa, entrou na casa do Senhor, adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Eu jejuei e comi. Então as pessoas pensam que o Davi está se lamentando, mas o Davi está lutando espiritualmente. Não se lamentando. Versículo 21 agora. E disseram-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? Aqui o Davi está dizendo, explicando, que ele não estava se lamentando pela doença da criança, mas estava lutando espiritualmente pela vida dela. Versículo 22, e disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi se contentou com a decisão de Deus. Simples assim. Muitos pensam que o Davi estava lá, desesperado. Não, Davi só estava lutando espiritualmente. Versículo 24, então, o Davi consolou a Betseba, que era a mãe da criança, sua mulher. Já não é mais mulher do Urias. Viu como é que Deus mudou o discurso aqui? Por quê? Porque o contexto é outro. Ele já sofreu a consequência, agora ele vai estar no período de restituição. E ela se deitou com ele, se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho, deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. A gente percebe a Betseba sendo chamada de mulher de Davi. Porque o contexto anterior, do versículo anterior, estava associado ao erro dele. Agora está num período de tratamento, e Deus está restaurando ele novamente. Versículo 25. Enviou pela mão do profeta Natan, dando-lhe o nome de Gedidias, por amor ao Senhor. Ele recebe o nome, além de Salomão, ele recebe o nome de Gededias. O nome humano e o nome espiritual. Salomão é um nome humano, né? É uma identidade pública, histórica e política, que significa paz e plenitude harmônica. Gededias foi o nome dado pelo profeta Natan, que significa identidade espiritual, afetiva, profética, querido de Yud-Rei, Vai-Ve-Rei. Querido de Deus, querido de Yahvé. Ok? Aí para a história do Davi e dá apenas um esclarecimento do que está acontecendo ao redor. Versículo 26. Ora, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse, pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o restante do povo e cerca a cidade e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o seu nome. Então a preocupação do Joabe aqui, ele quer vencer a batalha contra os inimigos, mas ele está com medo do nome dele ser exaltado, porque era muito comum cada cidade conquistada receber o nome do cara que conquistou, igual Constantinopla, né? Constantino, né? Lembram de, tem outra também, é Alexandria, né? Alexandre o Grande. Então Joabe não queria que o nome dele fosse associado, ele queria que o nome de Davi fosse associado às conquistas. O cara é um grande soldado, Joabe, né?
Então ele não queria receber o crédito pela conquista, ele queria que esse crédito fosse para Davi. Porque ele fez o seguinte, ele matou a onça e botou o Davi para tirar a foto. Versículo 29, então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. Depois que o Joabe resolveu tudo, né? Versículo 30, e tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento. O quê? 34 quilos pesava a coroa. O que significa isso? Humanamente falando, alguém pode colocar uma coroa na cabeça? O texto diz que tirou a coroa da cabeça do rei, cujo peso era de 34 quilos, que é 1 talento, e havia nela pedras preciosas, 34 quilos de ouro, e fora as pedras preciosas. E foi posto sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Agora, como que humanamente um cara consegue carregar uma coroa na cabeça de 34 quilos ou mais? Um bujão de gás é 33, né? O que significa isso? Significa que essa coroa não é uma coroa para uso diário, é uma coroa só para momentos específicos ali, né? É uma coroa usada de forma monumental, não funcional. Era um símbolo de poder. Talvez era uma coroa que nos momentos específicos colocava lá, né? O cara ficava ali, tirava. Versículo 31, e trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras. Olha, Davi pegou os inimigos, os amonitas, e colocou eles para trabalharem. Colocou serras nas mãos deles, talhadeiras, machado de ferro, e fez passar por forno de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon, e voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Então Davi está colocando os inimigos para trabalhar. Vocês perceberam que a história que começa a partir do versículo 26, ela é separada. Porque o problema do Davi se encerra a princípio, né? Primeira fase, do versículo 25, tá? Onde nasce o novo filho dele, chamado Salomão. Ok? Entenderam? Demorou, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês estão cansados? Sabe por que vocês cansam? Quem não participa, cansa. Sabia? Você ficar ligado é igual de filme. Você ficar ligado, você, participe e senta na frente. Melhor coisa que tem. Aí vocês participam mais e vocês conseguem se concentrar melhor. Alguém quer fazer alguma pergunta, mesmo que vocês estão doidos para ir para casa? Alguém quer falar, quer comentar, para a gente encerrar? Apesar de que isso aqui é muito interessante, né? Tudo bem? Sim. Não. Não. Gálatas é um livro espiritual, uma carta espiritual. O que eu quis dizer para você é que Gálatas 6 está associado a um contexto específico, relacional da igreja, que deveria tratar as pessoas de forma certa e espiritual. É uma coisa específica. Paulo está ensinando para a igreja, gente, trate bem as pessoas. Aquilo que o homem de Deus não se zomba, aquilo que o homem semeia, colhe. Tá bom? Se você não tratar bem a pessoa, daqui a pouco você vai ser maltratado pela outra, por causa do desdobramento que vai acontecer dentro da igreja. Mas é uma carta espiritual, só está dizendo que é um contexto específico, que não serve para aplicação generalizada. Aquilo que o homem semear, certamente se fará, porque não é assim na prática a vida. Entende? Mas como saber que esse texto tem essa interpretação? Porque quando você bate o olho no texto, parece que realmente é todo texto. Plantou, colheu. Quando você lê a Aí você traz esse olhar e entende o contexto que você está lendo, mas como saber diferenciar quando o texto realmente é e quando ele tem que ter essa interpretação? Cada livro da Bíblia, ela tem sua característica própria. Carta é carta. Carta de Paulo, as cartas paulinas. Ele está escrevendo para orientar a igreja. A igreja local. Com problemas locais específicos. Nem todo problema local é o mesmo na mesma igreja. Algumas coisas das cartas de Paulo servem para nós. Entendeu? O que acontecia, por exemplo, na igreja de Corinto? As mulheres se convertiam prostitutas. As prostitutas, na época, que andavam, elas tinham a cabeça raspada. Entende?
Então, eram as prostitutas cultuais. Como elas serviam no templo, tinha as orgias nos templos pagãos, elas raspavam a cabeça. Quando elas se convertiam, converteu no domingo à noite, elas iam para a igreja. Converteu. Essas mulheres estão sentadas na igreja carecas. O que as pessoas vão falar? Lá, prostituta, hein? Prostituta na igreja? Prostituta na igreja. Paulo falou assim, então vamos fazer o seguinte. Para a gente identificar prostituta convertida, as mulheres colocam o véu. As prostitutas convertidas. Aí o pessoal vai saber que não são prostitutas que estão frequentando. São prostitutas convertidas. Por isso que elas têm o véu. Dá para aplicar véu hoje? Entende? Então é um contexto específico. Essa parte não dá para aplicar. Agora, existem partes que são genéricas para todo mundo. Para todo mundo. Ou gerais para todo mundo, né? Por exemplo, então você tem que ser inteligente. Você vai pegar uma carta de Paulo para uma situação de idolatria local, não é a mesma idolatria aqui. A gente tem cartas de Paulo que é para os judeus que estão dentro da igreja. Os caras estavam trazendo coisas judaizantes para dentro da igreja. Então você tem que separar contexto, tem que estudar a Bíblia como um todo. Então tem coisas que é para aplicação geral, tem coisas que é para aplicação específica. Isso é claro para vocês? Quando eu falo de Salomão, os escritos de Salomão, não, como o bispo fala, metafísica, né, o mundo transcendental. Os escritos de Salomão são para a vida, dia a dia, trata sua esposa, não sei o quê, seu filho, cuidado, sabedoria, vou trabalhar, vai ter com a formiga preguiçoso. Por que ele está falando isso? Ele não está falando de coisas transcendentais, está falando de práticas gerais da vida. E tem que ser observado como um livro de sabedoria. Então, existem coisas que são altamente espirituais. Salmos de Davi, por exemplo. Tem salmos que não foi escrito por Davi. Tem gente que lê um salmo lá de Moisés e o salmista Davi. Não é o Davi, é o Moisés. Davi era uma pessoa, Moisés era outro. Fala, Luzia. Eu não sei se eu respondi dela. Vai. Na verdade, Absalão, ele começa com rebelião, né? Ele rebela, é um processo, bota o pai para fora do palácio, coloca o povo do lado dele, e ele ganha acesso ao palácio, e ali ele se deita com as concubinas. Agora, a separação pode ter sido Deus que não permitiu, né? O próprio Deus não dá para, a Bíblia não fala por que ele não conseguiu, né, tocar, né? Provavelmente Betseba já estava com ele o tempo todo, mesmo como Davi teve que Betseba acompanhava, ele deve ter levado as mulheres dele. Talvez as concubinas ficaram no palácio, né? Pode ser de Deus mesmo. Mas vocês entenderam quando eu digo para vocês que nem todos os livros da Bíblia podem ser aplicados como via de regra geral, gente? Por favor, pelo amor de Deus. Tem coisas que não dá. Tem coisas que é altamente histórico, tem coisas que é altamente ensinos diários, tem coisas que é para aquele tempo, né? Você vê gente matando, Deus falando assim, mata crianças. Nós estamos em outro período. No Antigo Testamento você vê sangue o tempo todo. Mata mulheres e crianças e animais. É para aquela época, era o contexto daquela época, animal não tinha o valor que tem hoje. É diferente, nós vivemos uma outra sociedade. Deus não trata as coisas assim, nós estamos no período da graça. Tem coisas que é para aquela época, para aquele contexto específico de nação. Não. Os caras pensavam diferente. Você vê Davi matando um cara, você fala, poxa, Davi, era assim, na espada. O inimigo é na espada, não tem conversa não. Pastor, mas como? Cara, é assim. Arranca a cabeça do cara, mata o filho junto também, senão daqui a pouco vai dar trabalho. Eram regras de reino. Só que as pessoas olham para a Bíblia, aqui tudo tem que ser, vai lá. Continua. Hoje a gente não mataria o Golias, a gente oraria por ele, intercederia pelo Golias. Ele cairia de outra forma, né? Naquela época não. Não saio daqui com dúvida, tá? E reclamando não, tá?
Pelo amor de Deus. Por que são situações diferentes? Deus agiu de forma diferente de um com o outro? Dá para entender a grosso modo que Deus foi imutável, que ele intercedeu, Deus mudou. Não é simples de entender, são situações diferentes. São situações políticas diferentes. Naquela época, o contexto era de Moisés com o povo de Israel no deserto, é um líder com outra personalidade. A situação do Davi foi bem explicada, né? O menino, Deus falou aqui na Bíblia, ó, o seu problema foi além, por causa do seu erro, tá? Outras nações, está acontecendo isso, não sei o quê. Já estava a conversa. No Moisés, Deus estava tomando cuidado de que as outras nações não começassem, os egípcios começassem a questionar. Entende o que eu estou falando? Deus já estava tomando cuidado. Ó, as outras nações, os egípcios vão dizer que não tem Deus aqui. Já no caso de Davi, os inimigos, o povo já estava tudo sabendo o que estava acontecendo. Ele já tinha jogado a farofa na macarronada, já era. Ele falou, ó, a situação como é que é? Aí então ele falou assim, o que está acontecendo? Eu tenho que dar uma satisfação, eu preciso dar uma satisfação, uma resposta para eles, de que então são situações diferentes e Deus age de acordo com como ele acha. Né? A gente vê, por exemplo, na Bíblia, que deveriam ter morrido Adão e Eva. Certo? Adão e Eva deveriam ter morrido, porque ó, se tocar vai morrer. Se tocar naquela árvore vai morrer. Morreram fisicamente? Não. Foram cobertos ainda por Deus, assistidos por Deus, né? A misericórdia de Deus. Então nem tudo que você lê é o que realmente é, né? Deus se arrependeu. Deus não se arrepende. Os profetas disseram, Deus não se arrepende de nada. Ele simplesmente ouviu a intercessão e achou, dentro dos parâmetros dele, que ele podia reverter. Igual Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra e não deu certo. Deus falou, não tem nenhum justo lá dentro, vou fazer o quê? Acho um justo que eu reverto. Então Deus trabalha com lógica, né? Respeita os padrões políticos do contexto. A igreja, por exemplo, tem crises dentro da igreja que pode afetar a comunidade, pode atrapalhar os planos de Deus para a comunidade. Deus pode tratar o seu pecado de uma forma e tratar o pecado dele de outra forma. Se o seu pecado abalar o propósito dele na comunidade, você vai sofrer as consequências. Se o dele pode tratar de forma diferente, ele é Deus. Ele é Deus. Deus não quer dizer que Deus é imutável, Deus é livre para fazer o que Ele quer. Ele é livre. Ele sempre está fazendo a coisa certa. Ele sempre está fazendo certo. E aqui ele explica ainda. Se eu não explicava, se eu fosse Deus, eu não explicava nada. Ele fala, eu estou fazendo com as outras nações, né? Não explica nada. Ué, vai fazer o quê? O poder exime você de algumas explicações, filha. Você é Deus. Antigamente, na época do que saiu do Egito, Deus não dava explicação de nada, não. Não dava, não. Ele chegava e falava assim, ó, segue-me, e vocês serão abençoados. Guarda os meus mandamentos, vocês serão abençoados. Ninguém conhecia Deus, não, irmão. Ninguém conhecia Deus. Saíram de dentro do Egito sem conhecer Deus, ninguém sabia de nada. Só sabia o seguinte, Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Só isso que eles sabiam. E negócio de intimidade com Deus, não tinha esse negócio. A primeira intimidade acontece com Moisés. Quando Deus aparece para ele lá em forma de sarça ardente, ele fala assim, ele fica espantado com Deus, né? Aí, quem é o Senhor? Eu sou o Deus dos seus pais. Deus de Isaac, Abraão, Jacó. E aí Deus começa a falar com ele intimamente. Ali nasce uma amizade entre o homem e Deus. Ele começa a explicar detalhadamente quem ele é. Antigamente ele falava assim, me segue, vocês serão abençoados. Se não segue, vocês serão amaldiçoados. E pronto. É isso aí. O poder, ele exime de detalhes. Todo poder exime. Essa é a forma do poder. É regra de poder. Quanto mais poder, menos detalhes você dá. Igual pai. Você acha que pai vai ficar dando detalhe para a criança? Ah, não vai na casa de fulano não. Por quê? Porque lá tem... Você vai falar, não, porque lá tem um cara que estuprou. Você fala, não quero, pronto, acabou. É isso. Poder faz isso, não quero. É assim que a gente fala com o filho. Você vai ficar dando explicação para filho do que você quer? Filho, você não fica assim,
Ah, você não vai na casa de fulano por isso, porque não sei o quê. Ele vai falar por quê o resto da vida. Por quê? Aí você explica. Por quê? Mas por que não? Ah, por que não? Ah, por que não? Aí você fala assim, não quero, acabou. Isso é poder. Não quero. Não é qualquer coisa melhor do que essa. É igual você chama sua mulher para sair. Ah, você fala assim, eu não vou porque o meu vestido e não sei o quê. Ah, mas não tem nada a ver esse negócio do seu vestido, não sei o quê. Ah, mas porque lá tem gente que eu não gosto. Mas não tem nada a ver, você tem que se associar com as pessoas. É melhor ela falar assim, não vou porque não quero. Isso é o assunto. Não é assim? Eu não quero fulano aqui em casa. Vai explicar para o seu marido por que você não quer. Você vai ficar doida. Você vai falar para ele que ele te olhou. Aí o cara não vai aceitar. É melhor você falar assim, não quero. Não quero é a melhor coisa do poder. É isso aí. Quanto mais explicação você dá, menos poder você tem. Pastor, mas rapaz, Deus é teocrático, não é democrático. Teocracia. Entendeu? Você tem que confiar em Deus sem Ele dar detalhes. Ele não precisa dar detalhes, Ele é Deus. Por que fulano morreu? Sei lá, Deus que sabe. Eu sabia por que fulano morreu. Morreu porque Deus que sabe se deixou morrer, se não morreu. Ah, por que não teve filho? Ah, Deus que sabe. Por que tem filho? Por que fulano está na liderança e o outro não está? Por que o cara que era ladrão é pastor e o outro que nasceu na igreja é pastor? Não sei, eu não sou Deus. Eu não sei. Eu não sei de nada. Ele que sabe. Se eu soubesse, eu era Deus, eu botava ele aqui, eu ficava lá em cima e ficava tudo certo. A vida fica mais leve assim, velho. Você ficar chorando por tudo e buscando explicação por tudo que acontece. Ah, por que eu estou sem dinheiro? Por quê? Por que eu dei o dízimo e eu estou duro hoje? Irmão, sei lá, rapaz. Alguma coisa errada você está fazendo com as suas finanças, sei lá. Deus, obrigado por mais um dia na tua presença. Nos leva para casa, abençoados e guardados pelo teu poder. Nos dê um dia muito bom e uma santa ceia debaixo da unção do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém e amém. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורח התורה שתדריכני בעמיתך אי וזכני לבני ביתי לעבוד אותך באהבה ויראה אני מבקש ממך